nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Glória a Deus. Graças a Deus, porque Deus já começou a agir desde o início aqui neste lugar. Glória ao Senhor. Aleluia. É sinal que Deus está no controle de todas as coisas. Glória ao Senhor. Muitas vezes a gente diz que Deus está no controle, mas a gente diz por fé, né? Ou até mesmo para compartilhar uma palavra, alguma coisa para os irmãos, alguma pessoa que precisa, né, da gente liberar uma palavra. A gente muitas vezes diz, Deus está no controle, mas o importante é quando nós sentimos, quando nós vimos Deus agindo. Glória ao Senhor. Aleluia. Hoje nós começamos o louvor aqui falando do não quero mais. Aí, glória a Deus. Josué capítulo 7. Glória ao Senhor. Vamos ler só um versículo da palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu não combinei nada com ela não, tá? Glória a Deus. Ele está tratando de pecado hoje. Glória ao Senhor. Mas é importante. Josué capítulo 7, versículo 1. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor. Alguém dá uma mãozinha ali. Eu gosto que o pessoal acompanhe, porque às vezes pode se enganar, né? E quando o pessoal está acompanhando, né, pode ficar tranquilo, porque aquilo que eu estou falando, embora às vezes um pouquinho, uma palavra ou outra, pode ser diferente, mas o que quer dizer depois de Deuteronômio, logo em seguida está Josué. Glória ao Senhor. É bom a gente estar acompanhando a palavra de Deus. Josué capítulo 7, versículo 1 só, e vamos orar ao Senhor. Disse assim a palavra do Senhor: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, queremos te louvar, te glorificar, Senhor, por essa tarde e pela oportunidade que o Senhor nos dá para estar aqui neste lugar, trazendo a tua palavra, Senhor. Queremos ser instrumento nas tuas mãos, que o teu Espírito Santo cresça e eu diminua na sua presença, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos irmãos, a gente, eu não sei se todos têm o mesmo costume que eu, ou seja, as mesmas preocupações. E às vezes, devido a algumas coisas que acontecem, eu fico me perguntando, quando eu estou fazendo alguma coisa, ou estou até mesmo dirigindo, muitas vezes não é através da oração, mas sim, poderíamos dizer que é aquele momento de meditação que a gente fica pensando nos irmãos, pensando na nossa vida, nos nossos familiares, nossos vizinhos, e às vezes vimos os problemas, e a gente se pergunta, por que, Senhor? Às vezes as coisas caminham não pelo lado que a gente sabe que Deus oferece. Parece que Deus não está vendo. Parece que Deus está fora do controle daquilo ali. Ou se Ele está no controle, o porquê? A gente é muito de querer saber, irmãos. E como pastor, vamos dizer assim, eu tenho a preocupação, porque eu quero ver que todos os irmãos estejam desfrutando das bênçãos de Deus. Que o melhor
não seja só para mim, mas sim também para todos. Amém. Glória ao Senhor. Então a gente se preocupa muitas vezes, pergunta para o Senhor, por quê? Algumas coisas. E durante essa semana, até eu tinha uma outra palavra, e devido à inquietação, de repente Deus parece que me tirou tudo que eu sabia daquela palavra, e eu fiquei perguntando para mim mesmo, e agora? Aí Deus me levou a este assunto, o pecado de Acã. E aí eu fui procurar saber. Então, Deus falando comigo, diz, aqui está a diferença, né, de muitas coisas que não acontecem. Eu continuo sendo o mesmo. Continuo tendo compromisso com as minhas promessas. E aí eu comecei a olhar a palavra de Deus, o que resultou, o que aconteceu nessa parte aqui, onde nós lemos o versículo 1, que nos fala que os filhos de Israel, irmãos, os filhos de Israel prevaricaram, e aqui nos fala anátema. Mas o que é anátema? Aí eu tive que pegar também ali, que no vocabulário traduzido, anátema, no Antigo Testamento, as versões A e B, traduzido na revisão também, quer dizer amaldiçoado. Quer dizer também condenado, destruição, ou condenado à destruição. E maldição. Então, os filhos de Israel se tornaram a ser condenados lá em Gálatas, capítulo 1, se não me engano, Gálatas, capítulo 1, se não me engano, tem algo que se refere, capítulo 1, versículo 8 e 9, se refere ao anátema, e ali com uma palavra se referindo à maldição, no contexto do que Paulo estava falando. Então, irmãos, Acã, esse homem que tinha uma família, eles vão, depois de passarem por um momento de guerra e vitória, eles vão enfrentar agora uma outra cidade, um outro povo. E Josué manda alguns espias. Você pode me acompanhando aí pela pouquinho os outros versículos para frente. Só eu não quis ler para nós não demorar muito. Você vai ver que Josué mandou uns espias para verificar com respeito a essa cidade. E Josué e essas pessoas que foram espiar disseram que era um povo pequeno, era um povo fácil de ganhar deles, tendo em vista que Deus estava do lado de Israel. Deus estando do lado do povo de Deus, e aquele grupo sendo pequeno, era fácil. Até propuseram para Josué que não precisava ir tantas pessoas. Resultado é que eles vão à batalha. Eles vão à batalha. O versículo 1, para esclarecer mais para os irmãos, Josué tinha pronunciado uma proibição divina sobre o despojo de Jericó. E aquilo ficou valendo. Está no versículo 6, aliás, no capítulo 6 e versículo 18. Você pode só voltar a Bíblia, a folha da sua Bíblia, e vai ver o que Josué tinha falado. Versículo 18. Então somente guardai-vos do anátema,
para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Então, aqui no versículo 1, irmãos, Acã, sozinho, o que ele faz lá, durante a guerra? Ele toma uma decisão de pegar algo, que era prata, uma capa, que fazia, e um cunho de ouro, fazia parte dos despojos que tinha ali naquela cidade. Só que Josué tinha dito para eles, da parte de Deus, fazia parte das ordenanças de Deus. Está lá em Deuteronômio. Acã ignorou, irmãos. Ignorou. E ele sozinho desafiou essa proibição, praticando uma desobediência, e levou ali a condenação, a maldição de toda a sua nação. Meu assunto aqui não é nação, meu assunto aqui hoje é pecado. Então, essa desobediência desse homem levou aquela nação, Israel, agora a ser derrotado, fracassar, dar as costas e fugir de um povo pequeno, humilde, tá? Eles fugiram, perderam a guerra. Qual o motivo, irmãos, de Israel estar ganhando, sendo vitorioso, e de repente perder para um público pequeno? Qual o motivo? Isto que me levou muitas vezes a pensar qual é o motivo que às vezes nós passamos, eu me coloco junto. Qual é o motivo que às vezes nós passamos, que perdemos ou não conseguimos vencer uma luta que não seria tão difícil? Porque temos um Deus do nosso lado, mas parece que de repente Deus fica de fora. Como é o caso aqui. Israel perde. Por quê? Porque Deus não estava com eles. Deus prometeu estar com eles sempre, mas com uma condição. Todas as bênçãos que Deus tem e promessas para nós, elas têm uma condição. Um exemplo aqui bem fácil. De repente um dos irmãos me convida, irmão, pastor, domingo que vamos jantar junto, mas o senhor leva o que comer. É uma bênção, mas eu tenho um compromisso, eu tenho que fazer alguma coisa. Assim é nós. Deus promete estar conosco, mas existe algo em troca. Nós temos que andar com Deus. Temos que obedecer a Deus. Aleluia. Jesus disse assim, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, se vocês obedecerem meus mandamentos, pedireis o que quiserem e vos será feito. Aleluia. Para que o Pai seja glorificado. Qual é a condição? A condição é nós estar em Cristo. É nós obedecer os mandamentos de Jesus. Amém. E aqui também, irmãos, Deus promete estar conosco, estar com Israel, mas de repente Deus não está. O que aconteceu? Geralmente, irmãos, nós nunca olhamos para o nosso lado. A gente vai na frente do espelho só para se bonitar. Mas para ver os nossos defeitos, muitas vezes, os nossos erros, nós não vamos. E o nosso espelho é a palavra de Deus. Glória a Deus. Então aqui, irmãos, do versículo 2 até o 5, Ai, que era o nome da cidade, era uma cidade pequena, fortificada na região montanhosa do noroeste de Jericó.
Israel perde a guerra. Foge. E aí no versículo 5, versículo 6, para nós rapidamente, mas eu creio que eu consigo fazer os irmãos entenderem. Versículo 6 diz assim, ó: Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizestes passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós contentarmos com ficarmos da lei do Jordão. Irmãos, o versículo 6, que fala aqui que ele rasgou as suas vestes, era uma expressão costumeira de cada pessoa, glória ao nome do Senhor, que estava triste ou com pesar. Ele expressava externamente. Ele não estava dizendo muitas vezes, ou não quer dizer, que alguém que fizesse isso estava fazendo de coração. Mas aqui Josué está fazendo de coração. Ele está na presença de Deus, está perguntando para Deus por quê. Melhor era nós ter ficado lá. Por quê? Porque agora ganha uma guerra e vai perder outra. Então aí o Senhor ele vai dizer assim no versículo 8: Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ele está dizendo assim, ó: o que eu vou dizer? Se Israel, o teu povo, o povo que tu disse que cuidaria, que abençoaria, disse também para mim que eu andasse direito, que eu andasse no caminho, não me desviasse nem para a direita nem para a esquerda, que eu andasse na tua orientação. O que o Senhor fez, apoiou Moisés, ia me apoiar, ia me cuidar, ia me dar vitória. E agora não acontece? Aí ele vai para o versículo 9, diz: ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Josué está questionando a Deus, porque ele quer saber o que está acontecendo. Seria, irmãos, a nossa atitude, quando muitas vezes não conseguimos vencer algumas coisas, que Deus tem na sua palavra, que nos cuidaria, nos fortaleceria, nos abençoaria. Mas e por que está acontecendo? É melhor a gente saber o porquê, porque se é caso da gente se arrepender, a gente se arrepende. Se é caso da gente se corrigir por alguma coisa, a gente tem que se corrigir. Ah, pastor, mas de repente é uma doença que vai me tirar minha vida. Bueno, vou me preparar para estar com o Senhor. Vou tirar todos os empecilhos da minha vida, e agora é como Jesus está chegando. É eu seguir em frente. Ou de repente eu me voltar para o Senhor e me agarrar com mais amor ao Senhor e vencer aquela luta, aquele problema. Faz parte do agir do ser humano, muitas vezes, ficar debilitado ou se fortalecer, crescer na luta. E aí nós vamos para o versículo 10. Então disse o Senhor a Josué. Deus nunca fica calado.
Ou nos abençoa, nos ajuda, ou de repente nos isola. Então, quando você quer que Deus fale com você, esteja preparado para ouvir o que Deus tem para falar com você. Amém. Glória ao nome do Senhor. Disse: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre teu rosto. Deus vai dizer para Josué: levanta-te. O que tu tem que estar prostrado? O que tu está prostrado? Entristecido. Versículo 11. Deus vai dizer, é Deus que diz, irmãos. É Deus que vai dizer. É bom quando a gente se coloca na presença de Deus e diz: ó, Deus fala comigo. Aleluia. Glória a Deus. E deixa Deus falar. A gente só fica na frente, às vezes, de Deus, se ajoelha. Me abençoa, não sei o que mais, papai. E não fica um tempinho, muitas vezes, deixando Deus falar no nosso espírito. É o nosso coração. Temos que aprender a ouvir. Glória ao Senhor. Aleluia. Aprender a ouvir o que Deus quer com cada um de nós. Além daquilo que muitas vezes nós lemos e não prestamos atenção. Mas Deus não se cansa, irmãos, de repetir o que está escrito. Não se cansa. Aí ele vai dizer assim: Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. É quem Deus está falando ali. Está colocando a atitude de Acã. Só que Deus vai dizer ali, irmãos, que foi Israel que pecou. Foi Israel que perdeu a guerra por causa de um guerreiro. Israel se tornou amaldiçoado, condenado a perder a guerra por causa de um que pegou o que não deveria pegar, fez o que não deveria fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes, irmãos, nós, uma única pessoa, pode causar um problema e condenar a determinado problema toda a sua família. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que se envolve com droga, por exemplo. Você vem aqui agora no momento para os irmãos entenderem. Toda a família sofre. Toda. Vovô vai se cuidar quando ele chegar lá. Porque ele puder, ele vai pegar às vezes para poder comprar droga. Você sabe bem como é que isso é isso. Você sabe bem quantos assuntos já aconteceram. E qualquer outro problema. A pessoa se quebrou, vamos dizer assim, ó, correndo de moto. Se quebrou. Né? Fazendo arte lá. Coisa de juventude. E agora? Vai parar no hospital. Envolve toda a família. São coisas que um faz, mas que envolve a família. Ou envolve, seja lá o que for, um grupo de pessoas. Acã vai fazer algo e vai causar um problema, envolver todo Israel. Esse é o meu valor. Todo Israel. Aqui a palavra do Senhor está dizendo. Todo o Israel ficou nessa situação. Versículo 12. Diz assim: pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão, o que ele diz na sua Bíblia? Olha aí. Quem é que disse isso?
Palavra de Deus. Foi Deus que estava falando com Josué. Estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. E agora? Qual é a missão de Josué? Versículo 13. Lidar com o pecado não é de qualquer maneira. Lidar com o pecado tem que estar agarrado com Deus. Tem que estar firme. Ele vai dizer no versículo 13: levanta-te e santifica o povo. E diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós. Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Versículo 14: amanhã, pois, vós chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E o versículo 15 continua: e será que aquele que for tomado com o anátema, o que vai acontecer com ele na época? Queimado a fogo. Ele é tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Glória ao Senhor. Irmão, na época era assim. Mas deixa eu falar só do concerto. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós entregamos com um propósito de servir ao Senhor, de obedecer sua palavra, para sermos abençoados, para vivermos, glória ao Senhor, na bênção, no cuidado de Deus. Então há um concerto com Deus de cada um de nós. Servir ao Senhor, andar nos seus mandamentos, andar nos seus estatutos, sermos diferentes, deixarmos a palavra de Deus transformar a nossa vida, deixarmos Jesus mudar a nossa vida, para que o momento que nós estivermos em Cristo, sermos um novo homem, uma nova mulher, glória ao Senhor. Glória a Deus. Uma vida transformada. Glória a Deus. Aí está o conserto de cada um de nós. Não quer dizer que todos nós vamos conseguir andar no conserto. Mas o que Deus quer de nós? Uma luta diária contra o pecado. Uma luta diária contra as hostes infernais do inimigo que nos rodeiam, que andam de redor de nós. E nós temos que lutar, nós temos que ser bravos para que possamos vencer essa guerra. Então Acã agora, glória ao Senhor, ele vai ser, quando ele no versículo 18, versículo 19, então disse Josué a Acã, quando acharam o Acã, quando acharam a pessoa ali, que Deus mostrou, que seria o que cometeu tal ato, olha a maneira em que Josué vai falar com ele. Versículo 19, então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor. Irmão, quantas vezes nós, por nossas atitudes erradas, escondidas, que nós pensamos que está escondida, mas estamos nos enganando a nós mesmos.
Deus sabe de tudo. Nós não estamos glorificando a Deus. Mas agora aqui, pela sua atitude de confessar o erro, glória ao Senhor, diz assim, ó, dá glória a Deus, Deus de Israel, e faze confissão perante Ele, e declara-me agora o que fizestes, não o ocultes. E o versículo 20 vai dizer, e respondeu Acã a Josué, disse, verdadeiramente, o que ele fez? Pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. É isso que está escrito na sua Bíblia? Amém. Glória ao Senhor. Quando vi entre os despojos uma boa, o que era? Capa. Uma boa capa. Babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei, é isso? Cobicei-os, e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Irmãos, olha o que o Acã fez. Pegou o que não era para pegar, levou, e agora tem que esconder e não pode usar, pensando que ele está escondendo de todo mundo. O problema é que de Deus ele não podia esconder. O povo de Israel sofreu uma derrota, passou por uma humilhação, tudo por causa de Acã, por cobiçar algo material. Vamos chegar lá, o que aconteceu no final? Ele vai esconder, vai deixar lá, e você vai entender, eu não vou ler todos os versículos aqui, que Acã não usou a capa, não desfrutou de nada do que ele pegou. Valeu a pena ele fazer isso? Não valeu. Então, que ganho ele teve com aquele pecado? Nenhum. Mas vamos lá na frente. Versículo 23. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã. Olha aí. Vá vendo o destino, o final da vida, dos bens, do que ele trouxe e da família de Acã. Olha aí. Filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acor. Acor significa problema. Vale provavelmente tenha recebido o nome depois desse acontecimento como uma lembrança do problema de Acã. E lá o que fizeram, irmãos? Vamos lá ver. Vamos ver o que fizeram. Versículo 25. Acompanhe comigo, por favor. E disse Josué: por que nos turbastes? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras e os queimaram.
Disse assim: a fogo, e os apedrejaram com pedras. Qual foi o fim de Acã, irmãos? E a sua família, e os seus bens. A morte, a destruição. Tudo por causa que ele cobiçou, fez o que não deveria fazer, o que Deus tinha avisado. Deus nunca vai nos cobrar aquilo que Ele não nos avisou. Nunca. Podemos passar por uma disciplina, mas o rigor da ira de Deus será quando nós formos primeiramente advertidos. Quando nós fomos ensinados, quando nós fomos orientados, e ele tinha sido advertido. Lá no versículo, eu li o versículo 18 para os irmãos. Versículo 18 e 19, lá no capítulo 6, volta um pouquinho a sua Bíblia. Versículo 17, 18 e 19. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Porém a cidade será anátema ao Senhor. Acã sabia que o que um fizesse de errado causaria problema para a sua cidade, para o seu povo. Porém a cidade será anátema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, e ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Está falando de antes da guerra que eles tiveram. Versículo 18 vai dizer assim, ó: então somente guardai-vos do anátema. A orientação era porque era a primeira guerra, provavelmente. Então ele está avisando, Deus está colocando as orientações, porque algumas coisas que eram pegadas como despojos nas guerras eram dedicadas e consagradas ao Senhor. Está lá em Deuteronômio, não lembra o capítulo agora. Então, diz assim: guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel. E outra vez, porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro serão consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Este homem pega algo que não era para pegar, era avisado, por isso ele vai sofrer essas consequências. Talvez você vai dizer assim: pastor, nós não estamos vivendo mais na época da lei, mas na época dessas coisas. Irmãos, mas Deus continua sendo o mesmo. E muitas coisas que nós fizemos, nós destruímos não somente a nossa vida, mas também a vida, possivelmente, a vida da nossa família. Mas esse não é o assunto. O assunto é que o pecado não traz vantagem nenhuma para nós. Só nos traz problema. O que Acã ganhou em levar aquelas coisas para casa, ficar escondido, não poder usar, e agora é descoberto e ele é destruído com tudo que ele tem e com toda a sua família. O que ele aproveitou? Nada. Irmãos, o pecado, e já vou para encerrar. O pecado faz parte do agir de Satanás.
Satanás veio para matar, roubar e destruir. E quando nós entramos nessa área do pecado, e a diferença que nós temos do passado para os dias de hoje, é que hoje nós somos, cada domingo que viemos à igreja, ou cada dia que nós vamos à igreja, Deus está falando conosco para que nós venhamos a nos arrepender de algumas coisas erradas que nós fizemos. Vivemos na época da graça, a época que simplesmente um arrependimento sincero salva a nossa vida, salva a nossa família, salva a nossa cidade, salva nosso trabalho, salva a nossa saúde. Por quê? Porque simplesmente Jesus já pagou o preço das nossas transgressões. Glória a Deus. Mas ainda hoje, irmãos, é necessário a gente lutar contra o pecado. O pecado é algo que vem sorrateiramente. E muitas vezes, irmãos, não somente sorrateiramente, mas ele vem nos momentos em que nós estamos precisando. Por quê? Porque o pecado é uma atitude que Satanás usa para nos envolver. Eva não sabia o gosto da árvore, da fruta daquela árvore. Mas ela olhou aquela árvore bonita e a serpente disse para ela: essa árvore é boa para comer, a árvore do bem e do mal, não sei o que mais. E ela, a Eva olhou, então vou comer. Eva talvez tivesse vontade de descobrir o gosto daquela fruta. Só sabe o gosto de uma fruta quem prova. Satanás continua sendo o mesmo. Satanás foi lá quando Jesus, logo após Jesus ser batizado, veio a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, glória ao Senhor, e aquele momento foi glorioso, foi maravilhoso. Jesus agora está revestido do poder de Deus, o Filho de Deus, glória ao Senhor, mas andava em carne e osso para experimentar as nossas dificuldades, para saber o que eu e você passa de dificuldade, provar essa dificuldade. Agora ele é levado para um momento de oração, de jejum. Lá ele está com fome. 40 dias e 40 noites. Lá ele está com fome. Onde é que Satanás vem provar ele? Na parte da fome. Muitas vezes, irmão, Satanás escolhe aonde nos atacar. Quer nos derrubar, fazendo nós pecar. E o pior é que depois que a gente peca, muitas vezes fica cego. Não entende nada. Nem se enxergando mais no espelho aqui. Satanás queria que ele transformasse as pedras em pães. Satanás ainda nos dias de hoje, irmãos, continua nos tentando nas coisas que nós necessitamos muitas vezes. E aí nós precisamos aprender uma coisa: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Precisamos saber, precisamos entender e conhecer o nosso inimigo. Glória ao nome de Jesus. Você precisa conhecer e precisa saber que o pecado pode destruir tua família. O pecado pode destruir tanta coisa na tua vida. Eu estou falando para que você puxe para o seu lado, para entender. Porque não é que eu queira. Minha oração é: Senhor, livra os irmãos do pecado. Glória a Deus. Livra os irmãos da transgressão. Aleluia. Livra os irmãos de serem enganados. Glória ao Senhor. Mas é necessário que você esteja com seus olhos abertos. Que você não seja um Acã para fazer o que fez Acã com Israel. Assim como foi com uma cidade, pode ser com uma família. Porque ele destruiu a sua família.
E se você seguir depois no versículo 8, a próxima guerra, que eles voltaram lá na mesma cidade, Deus estava com Israel. E aconteceu a vitória. Glória a Deus, aleluia. A vitória que era tão simples, irmãos, se tornou difícil, foi perdida. Glória ao Senhor. Por quê? Por causa do pecado. E de quem? De toda uma cidade? Não, por causa de um homem. E não quer dizer que só seja do homem. Pode ser de uma mulher, pode ser de um jovem, pode ser de alguém que venha destruir, criar problema, que Deus venha se afastar. Por que não pode ser também dentro de uma igreja? Alguém que se levante, que questione, que crie problema. Alguém que de repente venha cometer pecado. Glória ao nome do Senhor. Deixa eu ler algo aqui para os irmãos rapidinho, para nós estarmos orando. Olha o que diz na minha Bíblia. Compreenda que o pecado individual enfraquece toda a igreja. Lide com o pecado rapidamente e diretamente. Não deixe de confessar ou lidar com qualquer pecado. Saiba que o pecado não confessado se tornará uma cilada. Nos colocamos de pé em nome de Jesus. Eu vou pedir para a irmã se ela pode cantar em nome do primeiro louvor. Dá para cantar? Glória ao Senhor. Não pode pegar um pedacinho do louvor também junto, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ver, bonito como estava no início. Glória ao Senhor, né? Mas agora, depois que nós ouvimos esta palavra, e devemos nos cuidar, devemos brigar para não pecar, brigar no sentido de sermos espiritual, de querermos viver em santidade, viver uma vida que agrade ao Senhor. Glória a Deus. Temos que lutar. O pecado não faz parte da nossa vida. Nós vamos fazer essa oração nesse louvor, glória ao Senhor. Vai ser bonito esse coral. Aleluia. Disse a minha esposa quer cantar junto aqui, para nós aqui, glória ao Senhor. Glória a Deus. Então cantando. Vamos lá. Glória a Deus. Não quero mais pecar. Não quero mais pecar. Aleluia. Não quero transgredir. Glorificado seja o nome do Senhor. Te servir. Quero ser mais fiel. Aleluia. Aleluia. Quero ser verdadeiro. E no meu coração, Glória ao nome do Senhor. último e primeiro. Não quero mais errar. Não quero mais errar. Não quero mais pecar. Não quero mais pecar.